O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17 ao 30. Jesus, porém, deu-lhes esta resposta: Meu Pai trabalha sempre, e eu também trabalho. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, pois além de violar o sábado, chamava a Deus de Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Jesus então deu-lhes esta resposta: em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz igualmente. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. Na verdade, o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna, e não vai ao julgamento, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, pois assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão sua voz e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Julgo segundo o que eu escuto, e o meu julgamento é justo, porque procuro fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por estas palavras, o Senhor perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Hoje, o Evangelho fala-nos da resposta de Jesus aos que viam mal que ele tivesse curado um paralítico no sábado. Jesus Cristo aproveita essas críticas para manifestar a sua condição de Filho de Deus e, como tal, Senhor do sábado. Essas palavras serão motivo de condenação no dia do julgamento em casa de Caifás. Com efeito, quando Jesus se reconheceu como Filho de Deus, o grande sacerdote exclamou: blasfemou! Que necessidade temos ainda de testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia. Que vos parece? Mateus 26, 65. Por muitas vezes, Jesus tinha feito referências ao Pai, mas sempre marcado uma distinção. A paternidade de Deus é diferente,
caso falemos de Cristo ou dos homens. E os judeus que o escutavam entendiam-no muito bem. Não é filho de Deus como os outros, mas a filiação que reclama para si mesmo é uma filiação natural. Jesus afirma que a sua natureza e a natureza do Pai são iguais, apesar de serem pessoas distintas. Manifesta assim dessa maneira a sua divindade. Esse fragmento do Evangelho é muito interessante para a revelação do mistério da Santíssima Trindade. Entre as coisas que hoje diz o Senhor, há algumas que fazem especial referência a todos aqueles que, ao longo da história, acreditaram nele. Escutar e crer em Jesus é ter já a vida eterna. João 5:24. Certamente não é ainda a vida definitiva, mas é já participar da sua promessa. Convém que o tenhamos bem presente e que façamos o esforço de escutar a palavra de Jesus, como o que ele realmente é, a palavra de Deus que salva. A leitura e a meditação do Evangelho devem fazer parte das nossas práticas religiosas habituais. Nas páginas reveladas, ouviremos as palavras de Jesus, palavras imortais, que nos abrem as portas da vida eterna. Com efeito, como ensinava Santo Efrem, a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de vida. Que Jesus nos ensine a viver e amar como Ele nos amou e nos ama, e que Ele nos mostre o caminho, a verdade e a vida, que é o próprio Cristo. Amém.